Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. De surpresas e mudanças no Galo. Uma terça-feira de muita movimentação, não é isso? Roberto Abras, boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Toda. Nosso Ailton. Foi surpresa? Não. Fulano, mandatário do Galo. Surpresa? Estava esperando. Investidor de lá. Surpresa? Mais ou menos. E a minha opinião, eu disse a Dimara, logo depois que o Atlético ficou campeão, como seria a situação. E Cuca, o contrato até, houve um vacilo, que eu entendi que o contrato dele terminasse esse ano, o contrato dele fui averiguar até pro ano que vem. Mas dei que, em se tratando do Cuca, a Rádio Sul perdeu, em se tratando do Cuca, poderia se esperar. E isto realmente aconteceu. Para mim, não houve novidade. Não houve novidade. Só do dia que pegou de surpresa todo mundo. Mas a saída do Cuca, repito, para duas pessoas importantes dentro do Atlético, estava caminhando. Conversa daqui, antes da decisão, conversa em Salvador, conversa em Curitiba, conversa na cidade do Galo. Eu tô pensando, minha família tá em prioridade total e realmente, olha, o ano pro Cuca foi um ano muito difícil. Para começar o ano, ele ficou UTI, em seguida, quando assinava com o Atlético, a senhora sua mãe, veio segunda, não vem, a mãe piora, veio daqui, daí ele resolveu chegar. Bom, mas nós temos o Cuca aí, né, Léo? Temos sim, o Abras. É engraçado, o Cuca, ele deu uma entrevista semana passada ao canal de placa no YouTube, do grupo do TNT Esportes, mas parece que ele deu essa entrevista foi hoje, porque é como se ele já estivesse justificando um pouco a decisão que ele tomou, segundo até a própria nota do Galo, como disse aí o Abras, ontem nessa reunião virtual, o Cuca se despedindo. Então, na semana passada, já em entrevista ao canal de placa, o Cuca acabou dando indícios já que estava cansado e que não seguiria no Atlético. Eu tô cansado, cara, sim, não vou falar pra você, tô cansado. Esse ano foi, cara, eu passei 10 dias no hospital, 6 dias na unidade crítica geral, sabe, se vai apagando, aí a pouco eu vi minha mãe assim, aí eu perdi meu sogro aqui dentro de casa. Então foi um ano muito atípico, muito difícil pra gente, né, em todos os sentidos, e jogar sem torcida também foi uma coisa estranha, e de repente quando a torcida voltou, você com aquela obrigação, eu confesso pra você que eu tô muito cansado. Eu abri mão de tudo para ficar no Atlético, né? Eu dormi no CT, eu larguei as filhas, larguei a neta, larguei a mulher, larguei todos os problemas que a gente tem na vida particular para viver o Atlético. Eu tenho que me reorganizar agora, sabe? Eu tenho que viver um pouco aqui com as meninas, organizar a casa. A gente é pai, a gente é marido, a gente é avô, então eu quero ver se eu consigo dar uma organizada na minha vida, pensar um pouco também em família, que eu deixei em segundo plano, né? Ainda em entrevista ao canal de placa, o treinador chegou a responder àqueles que o criticam por ter trabalhos curtos nas equipes que ele comanda. O pessoal muito fala que eu não faço trabalho a longo prazo, né? E eles têm razão. Eu fiz 2 trabalhos a longo prazo, que foram um no Botafogo, 2 anos e meio, e um no Galo, que foram mais 2 anos e meio. Os outros trabalhos foram de 1 ano, 7, 8, 10 meses. Mas para mim foram o suficiente. E eu não boto lá uma multa de uns 5 milhões para os caras ter que me mandar embora e eu ficar lá por causa do dinheiro, coisa assim. Quando eu acho que eu estava no São Paulo estava legal o trabalho, mas eu senti
que podia ser melhor e dar uma arrancada final ao São Paulo. Então eu falei com o Raí, falei com o Pássaro, bota um outro treinador que venha reenergizado, que dê uma pegada final. Eles puseram o Diniz, para aquele momento foi bom. E assim eu trabalho quando eu acho que é a minha hora, eu não me prendo por causa de dinheiro. Eu sigo e cuido um pouco de mim, me reenergizo. A gente tem um problema de saúde, não grave, mas a gente tem que dar uma cuidada de vez em quando no coração, fazer o check-up, diminuir a adrenalina, para a gente poder ter uma vida mais longa aí, né? Não só dentro do campo, com saúde também. E tudo isso eu faço, sabe? Eu gosto de me divertir com o futebol, assim, passar bem, estar feliz. Daí a hora que ele fica sobrecarregado, eu sigo o meu caminho, daqui a pouco estou em outro lugar, vamos indo. Dá para entender um pouco, né, Roberto? O Cuca tem as escolhas dele, pode fazer até essas escolhas, né? É um baita treinador, mas prioriza muito a sua saúde e também a família, né? E muito. E vou dizer um negócio, já não é segredo, eu fiz um comentário aí há pouco tempo, e até quando o Atlético jogou em Curitiba, quando ele foi lá, recebi no aeroporto pela família, eu citei o fato do Cuca, a estrutura familiar que ele tem, de um certo conforto, em Santa Felicidade, onde em 2014, 2013, enfim, ele fez questão de levar. Naquela época você viajava, todo jogo do Atlético, você estava lá com toda a equipe e tal, operador, fotógrafo, aquela coisa toda. E ele fez um jantar no sábado à noite, no sítio, mais para uma fazenda que sítio, lugar fantástico, uma área verde que fica a 7 quilômetros do Santa Felicidade. Santa Felicidade é aquele bairro atrativo de Curitiba, onde tem os grandes restaurantes, né? Comida, restaurante para aqui, restaurante para ali. Você passa esse caminho, chega no lugar onde tem lá um lugarejo, onde o Cuca, a esposa tem uma padaria, tinha um comércio, ele tinha a casa dele, mas tinha o sítio dele também próximo, 4, 5 quilômetros. Um sítio que eu até citei a adega dele. O Cuca é bom vivano, que se refere a vinho, é bebida dele. Ele tem uma adega climatizada, né? Ela vem por cima, tem a sala, e aí você abre assim, puxa um galpão lá, uma tampa, você desce a escada, você sai da adega dele, sensacional, fantástico. Bom vivano, bom filho, bom irmão, bom pai, bom marido, enfim. E a estrutura familiar, tudo por conta dele, tudo por conta dele. É um cara que não é metido, é tranquilo, humilde, longe daquela arrogância de muitos treinadores e de gente que acha que o dinheiro é a importância maior da vida, despreza a saúde, despreza amigo, isso é em função do dinheiro, que na verdade isso não existe, não existe. Para ele, Cuca é um cara muito igual, não é ligado a empresário, ele tem o procurador dele, o Uran, que resolve os casos dele, empresário até muito bem sucedido, Tombense, né? Investe muito na Tombense, mas ele se tratando de Cuca com tranquilidade. Ele jamais pega o jogador de Tombense para botar, para levar vantagem, essa coisa toda. Esse é o Cuca. E grandes contratos, levando uma vida modesta lá na fazenda, não é de exibir carrão, essa coisa toda. Agora, o momento dele, o que pode acontecer? Uma situação que ele definiu também nessa entrevista que eu acompanhei, seleção brasileira. Ele deixou claro que é o sonho de um treinador é dirigir uma seleção. O astral dele não era tão elevado como agora. Era Tite, Renato Gaúcho, e aí por fora havia não sei quem e tal, podia vir um treinador de fora. Mas nos últimos meses ele é a bola da vez. Agora te faço uma pergunta e aos nossos ouvintes inteligentes. Meu amigo, o Cuca vai dar um refresco. Aí aquela história do Tite, a Copa do Mundo, ela veio no mês de novembro, vai terminar em dezembro, daqui a um ano. O que o Cuca vai fazer durante um ano? Vai ficar estudando, vai esperar o Tite cair?
E aí, o nome dele estaria onde? Não sei a sua opinião. Ele vai cair de esquecimento. Porque ele não vai trabalhar. Vai ficar esperando a seleção brasileira. É um negócio complicado, se é a sua opinião. Acho que quando você não está na atividade, né, a gente tem um pouquinho da memória curta mesmo. É óbvio, sempre que a gente falar no nome do técnico Cuca, isso é nível nacional, né? Nem só local aqui pelo Atlético, não, mas as conquistas dele, até mesmo não só no Atlético, né? O Cuca não é um grande treinador do Atlético, ele tem grandes trabalhos, sempre vai ser muito lembrado. Obviamente, hoje ele é uma grande sombra pro técnico Tite. O Cuca, obviamente, está lá na prateleira de cima dos treinadores do Brasil. Hoje. Mas se ficar parado, concordo contigo, Alberto. Pode ser que nesse meio tempo pode entrar um outro nome mais cogitado na fila, né? Agora você vê o seguinte, como é que é a base, ser rápido e rasteiro. Quem fala em Renato Gaúcho, que era o todo poderoso do Grêmio, mas foi pro Flamengo, fracasso absoluto. Os caras buscam treinador hoje. Renato não é lembrado em nada. Acabou. Você vê, a bola, meu amigo, é uma velocidade hoje. Aliás, esse final de ano, o que a gente está acompanhando de mudança de treinador, do Flamengo desistiu desse, foi para esse, foi para o Internacional buscou esse e o outro. Que loucura! O Vasco buscando, o Botafogo mexeu, o Fluminense mexeu. Essa é a história. Agora, futuro do Galo. Muito se fala dele que caiu no Benfica. Jesus. Quem trouxe o Jesus para visitar o Brasil, buscou no aeroporto, botou no jatinho dele, veio pro hotel em Belo Horizonte, jantar, foi pro jogo Atlético Flamengo no sábado à tarde, para ver o Atlético ou para ver Flamengo. Tava no camarote dele, Ricardo Guimarães e Issa Elias Moisés. Tudo por conta deles, no jatinho, motomia total na Arena Independência, depois foi para São Paulo ver o Corinthians, sei o que. Em seguida acertou com o Flamengo. Jesus é o cara. Meu amigo, o salário dele hoje com 7 para mandar para isso e para aquilo, não tem a mínima chance. Não tem, não adianta. E aí, eu volto a dizer que eu sou muito sucinto na pergunta. Fulano, completamente fora do alcance. Surpresa da saída? Não, já estava esperando. Coisas do Atlético. Agora, vamos ver o futuro do Galo, o que pode acontecer. A informação de que uma multa de 2,5 milhões, que o atleta não vai abrir mão, não. É complicado. E aí? Como é que vai ser o acerto do Cuca? Cifras altas. Agora você falou aí sobre Jorge Jesus, Abras. O Gabriel Moraes, nosso repórter aqui do Super FC, conversou com o Mamed Filho, jornalista brasileiro, está trabalhando lá em Portugal. Ele é jornalista, inclusive, da Sport TV de Portugal. E ele falou acompanhou a saída do Jorge Jesus, agora pela manhã do Benfica, e falou sobre esta possibilidade de vir para o Atlético. Não, tem outro clube interessado. Vamos ouvir o jornalista que atua no jornalismo em Portugal, o Mamed Filho. Começa a circular na imprensa portuguesa alguns clubes de fora de Portugal, mas europeus, que estariam interessados, o Fenerbahçe da Turquia, por exemplo, é um deles, mas o que se fala é que o maior interesse do Jesus seria mesmo voltar ao Brasil. Há essa questão do Flamengo, a vinda do Flamengo para cá antes dos clássicos com o Porto para a Copa de Portugal e para o Campeonato Português pegou muito mal aqui e desgastou a relação entre o Jesus e o Flamengo. E agora essa notícia, essa especulação de que o Atlético, com a saída do Cuca, entra na briga pela contratação. Bom, o Jesus nunca escondeu que no Brasil ele daria preferência a treinar o Flamengo, mas obviamente que depois dessa situação toda e da polêmica envolvendo o Paulo Souza, é óbvio que as portas do Atlético são portas muito interessantes para o Jorge Jesus, e ele pode sim, por que não, estar desembarcando em Belo Horizonte nas próximas semanas. Por enquanto aqui não há nada muito forte sobre uma possível ida do Jesus para o Atlético. Há já muita repercussão
do que vem sendo noticiado no Brasil, daqui para lá, mas ainda não saem informações muito concretas daqui sobre essa negociação entre o Atlético e o Jorge Jesus. Obviamente, fontes do Jorge Jesus já confirmaram que as portas estão abertas, agora é esperar para ver o que pode acontecer nos próximos dias. Fato é que o Jorge Jesus já não é mais treinador do Benfica, Jorge Jesus já não treina mais nenhum clube português nessa temporada. O caminho está aberto para em 2022 o Jorge Jesus ser treinador do Atlético. Ô Ailton. Ailton? Ailton seria Léo, Roberto? Só para entender. Puta merda, cabeça. Ô Léo, diga lá, vou dizer para você o seguinte: o intermediário de qualquer situação chama-se Ricardo Guimarães, que a informação que tive está fora do país, passar o Réveillon fora do país. Então seria isso, ó. Você está dizendo que o Ricardo Guimarães está fora do Brasil e esse fora pode ser Portugal, é isso? Não. Não, ele está no apartamento dele nos Estados Unidos. Ah, sim, entendi. Foi passar. Mas o assunto é Ricardo Guimarães, que é o padrinho do treinador Jesus. Ele é o padrinho do Jesus. Se ele vem para o Atlético, a mão de ferro será dele. O lado financeiro será dele também. Sem dúvida alguma, até cheguei hoje a ter contato com o Ricardo Guimarães de fato e ele também falou sobre isso. Em 2019, quando Jesus veio, né, a Belo Horizonte, foi com ele. Então pode ser que isso aconteça. Mas vamos ao Rio de Janeiro, realmente conversar com quem também acompanhou o Jorge Jesus, mas no Flamengo, e que está acompanhando também essas movimentações. O Flamengo já está fechado com outro treinador, o Paulo Souza, ou será que ainda pode tentar fechar com o Mister, hein, Bruno Volosti? Boa tarde para você. Oi, Duda, boa tarde para você, boa tarde, meu caro Léo, ouvinte da Super. Eu estava acompanhando atentamente aí a conversa de vocês. Olha aqui, primeiro é bom que você diga que o contrato do Paulo Souza está assinado por 2 anos. Isso significa que ele vai ser técnico do Flamengo? Não, porque ele não pode ser registrado. Por quê? Porque a Federação Polonesa ainda não liberou o contrato ou a rescisão do contrato do Paulo Souza. Ponto 1. Ponto 2. Acho improvável que o Jorge Jesus caia no Flamengo porque, como bem disse, como bem comentou agora há pouco, se não me falha a memória o Léo, houve um desgaste muito grande nessa tentativa do Flamengo de repatriar o Jorge Jesus. E até porque o Flamengo ficaria com a cara no chão depois de ter tentado o Paulo, e o Paulo está brigando para ter o seu contrato rescindido com a Federação de Futebol da Polônia. Ouvi atentamente essa história do Cuca. Salvo algum problema de doença, que evidentemente a gente torce para que não, seja com o Cuca, ou seja qualquer familiar, a gente bate até aqui na madeira, achei muito estranha essa saída do Cuca do Atlético Mineiro. Problemas familiares, quando o Cuca iria ter um ano de 2022 para desfrutar tudo que ele conquistou em 2021. E essa questão envolvendo aí o Jorge Jesus, que custa caro, etc e tal, tudo é composição no futebol. Não duvido nem do Renato no Atlético Mineiro, ou Renato no Cruzeiro, sinceramente não duvido, porque o que o dirigente diz hoje não pode ser confirmado horas depois. A gente tem que ter muito cuidado, embora respeite todas as fontes, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que os dirigentes dizem, porque eles se aproveitam dos momentos para deixar sempre a situação a favor do clube e, evidentemente, deles. Nem o dirigente, nem o treinador, né, Volosti? Lógico que eu não estou aqui colocando em xeque, né, o que disse o Cuca e tal. Fica um pouco estranho mesmo a saída dele. Ele já até afirmou, no momento não tem nada grave de problema familiar, enfim, alguma coisa mais urgente de saúde. Ele obviamente teve o desgaste, isso a gente tem que concordar. No início da temporada, quando ele veio para o Atlético, ele estava meio dividido entre os treinamentos e o hospital, porque a mãe dele estava internada com Covid-19. Ele acompanhou durante um bom tempo esse drama que foi para ele, que é bem ligado à família.
Mas também não é comum do Cuca, né? A gente acompanhou isso em outros trabalhos, no próprio Palmeiras ele já saiu alegando que ia cuidar mais da família, voltou da China também alegando essa situação, então já não seria tanto assim surpresa pro lado do Cuca. Para ele pintar daqui a pouco, daí uns meses em outro clube com outro projeto, nada custa. Mas sobre o JJ, hein, ô Voloche, como você enxergaria no Atlético? Ele em 2019 chegou a ser sondado, então era o diretor de futebol Rui Costa, mas ele alegou que queria participar de um projeto de um time que iria brigar para ser campeão. Hoje ele teria isso no Galo, né? Mas ele chega, se ele vier a ser o técnico do Atlético, assim como o Renato ou qualquer um que assumiu o Atlético Mineiro, se fosse no caso de reassumir o Flamengo, chegaria com uma árdua missão de pelo menos igualar o que ele fez em 2019. Certamente não vai conseguir, porque o time de 2019 já não existe mais no papel, pode existir a base. E do Atlético também seria muito complicado, porque o Atlético ganhou praticamente tudo esse ano. Então o Jorge Jesus teria que repetir a façanha do Cuca. Eu concordo plenamente com o que você disse, meu caro Léo. A gente tem que ter muito cuidado com o que os técnicos dizem, dirigentes dizem também. E eu acompanhei muito o início da carreira do Cuca aqui no Botafogo, o clube que ele tem no coração. E ele nunca escondeu que um dia quer voltar a trabalhar no Botafogo. E eu ouvi de um dirigente, foi em 2006 ou 2007, num jantar que eu estava em General Severiano, e ao meu lado estava o Lúcio Flávio e o Leandro Guerreiro com passagem pelo futebol mineiro. E esse dirigente disse assim para mim: o Cuca é o melhor treinador que eu já vi trabalhar. E o mais complicado também. É verdade, Voloche. Tem situações, né? É um sujeito que todo mundo elogia bastante no trato com ele, mas quando tem que tomar decisões, especialmente de uma temporada para outra, ele costuma pregar algumas surpresas.